Olá! Então, agora nesses vídeos eu quero mostrar como que a gente pode usar a ferramenta gráfica para depurar a Memphis. Como referência, vamos usar o nosso cenário mais cenário. O que acontece aqui? Quando a ferramenta gráfica é exibida, ela mostra essa janela principal que demonstra aqui os PEs do MPSoc. Os PEs azuis são os PEs escravos, que só podem executar tarefas, e o PE laranja é o PE mestre, dedicado ao gerenciamento. Essas setas aqui correspondem aos links, aos enlaces que ligam os PEs e então representam a NOC. Cada PE tem um roteador que é interconectado com outros roteadores através de uma topologia malha 2D. Então, malha 2D. Então a gente tem dimensões x e y, e essas dimensões são utilizadas para endereçar também os PEs, através do mecanismo XY, do roteamento XY. Então a primeira coisa aqui que a gente pode fazer, quando inicia a simulação, é apertar o play. Esse play aqui vai demonstrar como que os pacotes estão trafegando na rede, no sistema. É possível verificar aqui que os pacotes estão passando. Quando um pacote está trafegando, a setinha de cinza fica para vermelho. Se você apertar para passar passo a passo, é possível então verificar. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, a gente tem o P01 e ele está produzindo um pacote que está saindo e indo para o P02, entrando no P02. E esse pacote tem um serviço Message Request. Então esse é o tipo do pacote. Essa porcentagem aqui demonstra a largura de banda utilizada, que é medida em janelas de tempo pré-definido. Então, essa janela aqui é muito útil para verificar se tudo está funcionando corretamente, porque se tiver alguma coisa travada aqui, os pacotes não vão ser trocados mais e vai ficar travado. Com isso, é facilmente de detectar o causador do problema, pois geralmente vai ser aquele PE onde o pacote está indo em direção, mas ficou parado lá. Então, digamos que vamos pegar um outro exemplo do início aqui. Digamos que o meu sistema executou até aqui e parou. Bom, eu teria que ver, então, abrir aqui a simulação em forma de onda para verificar o porquê que o PE01 não transmitiu o pacote que ele recebeu. Então, só com essa janela já me economiza um monte de tempo para poder entender melhor o que o sistema está fazendo. Aqui nessa aba de controle de velocidade eu posso aumentar a simulação, ou seja, a velocidade com que os pacotes trocados são exibidos, e diminuir. Tem alguns recursos aqui, gráficos, que o Java parece que não está muito compatível com o Ubuntu 18, que não são mostrados, mas no Ubuntu 16 e anterior funciona normalmente. Essa aba aqui permite que eu volte para um tempo anterior ao tempo mostrado aqui, sempre em ticks. Ticks são ciclos de relógio. Digamos que eu queira voltar para o tempo de 1 milissegundo. Nós estamos aqui em 2. Então eu coloco 1, seguido de 5 zeros. Opa, faltou mais um aqui. Deixa a gente avançar para cá. Vamos passar do tempo de 1 milissegundo. E vamos voltar então para o tempo de 1 milissegundo. E ele voltou. Ele não vai mostrar exatamente 1 milissegundo, porque nesse caso não teve nenhum pacote que trafegou no sistema nesse tempo. O que vai fazer? Vai mostrar o evento mais próximo a partir de 1 milissegundo, que foi um pacote Slack Time Report, que está saindo do P10 e está indo pro... pode acontecer esse bug de ele não mostrar, quando eu uso o back to, não mostrar qual é o destino. Então a gente pode avançar aqui e verificar que
que a prod e const continuam se comunicando. Mas como eu sei que a prod e a const estão aqui, bom, aí tem uma outra janela muito importante que é a janela de mapeamento. Para abrir ela, Ctrl T ou File, Tools, Task Mapping Overview. Essa janela de mapeamento tem a função de mostrar qual é a tarefa mapeada em cada PE. Então vamos resetar a simulação. Ctrl R ou File, Reset Simulation. Aperta Play e dá para ver as duas tarefas aqui sendo mapeadas e se comunicando aqui na janela principal. Então a gente sabe que a prod está no PE02 e a const está no PE01. Vamos avançar a simulação, porque a gente sabe que a próxima aplicação, que é a MPEG, vai entrar... Opa, coloquei 100%. A MPEG vai entrar no tempo de... Deixa eu só pegar aqui a barrinha. No tempo de... de 15 milissegundos, que foi o que a gente especificou lá no arquivo de cenário. Sabemos também que a tarefa da MPEG Start e Print vão ser mapeadas no PE22 e 20 de forma estática, porque fomos nós que especificamos quais foram os PEs. Então aqui na janela de mapeamento, olha só, a prod const terminou a execução e entrou a MPEG. Entrou em outros processadores. Por quê? Porque o mestre ele procura sempre balancear a carga de execução aqui nos PEs e distribuir ela. Então, ele não iria mapear novas tarefas aqui porque esse PE já sofreu com uma execução anterior. E esses PEs aqui estão livres, nunca receberam nenhuma execução de tarefa. Então a gente sabe que a MPEG foi mapeada nesses PEs e podemos confirmar. Deixa eu só abrir aqui o nosso arquivo de cenário. Aqui. A gente pode confirmar que a tarefa, a aplicação MPEG entrou no tempo em 15 milissegundos. Como que eu sei que é 15? Bom, posso voltar aqui para o tempo de... Vamos pegar o tempo de 14. Tempo de 14 milissegundos. Se eu avançar, ó, eu vou ver que no tempo de 15 milissegundos tem um new app request indo para o mestre, e se eu continuar avançando, a MPEG vai ser mapeada. Sabemos também, dá para verificar que a start foi mapeada no PE22, tá certinho, e a print no PE20. Então essa aba aqui, essa janela de mapeamento, permite nós verificarmos se as tarefas, onde as tarefas estão executando e o status de execução delas. Se eu habilitar a flag All Task Status, eu posso ver que a prod e const já terminaram e a IVLC continua executando no tempo de 15 milissegundos, que é o tempo que está aqui embaixo. Poderia também só mostrar as tarefas terminadas, que é a prod e const, só em execução, que é a MPEG, ou todas. Posso remover o Task ID, posso inserir e posso cancelar a atualização, porque essa janela aqui ela fica constantemente sendo atualizada. Então eu posso cancelar a atualização porque por algum motivo talvez eu queira olhar aqui sem parar a simulação, sem apertar no Stop. Bom. Vimos então a janela principal que demonstra os pacotes, permite controlar a simulação no tempo, e essa aba aqui mostra informações sobre os pacotes que estão sendo percorridos naquele momento. Tem outra aba que é muito interessante, que é a aba de visão geral da comunicação. Essa aba ela não é muito útil para depuração em si, mas fornece uma visão da carga de comunicação no sistema. Olha só, se eu deixar marcado All Services aqui, eu sei que todos os serviços que trafegaram aqui no sistema
dentre todos os serviços, esse PE02 recebeu 46,6%. Então, tanto o 02 quanto o 01. Uma pequena diferença para o 01. Então, esses P's aqui, ó, e a gente sabe que de fato isso aconteceu porque a Prod Cons tem uma alta taxa de comunicação. E é justamente onde os P's onde essas tarefas estavam mapeadas, que são o 02 e 01. Então faz sentido. A MPEG, por não executar por muito tempo, ela entrou em 15 milissegundos e a simulação foi até 20. Os P's que estavam executando as tarefas da MPEG não tem um volume de comunicação tão expressivo. Se eu desmarcar All Services, eu posso filtrar por Delivery. Então aqui eu posso ver de todos os deliveries enviados aqui no sistema, quantos por cento cada P recebeu. Esses dois P's receberam 50% dos deliveries. Tá, se eu avançar a simulação aqui, eu vou até 19 milissegundos e abrir de novo a comunicação aqui e colocar delivery, eu já vou ter então uma atualização no número, na porcentagem de deliveries, porque a aplicação MPEG executou por mais tempo, né? Foi até os 20 milissegundos. Então houve uma troca de deliveries entre as tarefas da MPEG. Se eu trocar para roteador, ou seja, aqui, isso diz o seguinte, vamos ver aqui, nesse roteador 02, de todos os pacotes que trafegaram nele, 90,9% são message delivery. Se não me engano tem até um cálculo aqui, ó, isso aí, esse cálculo aqui, ó, de todo do tráfego, só um pouquinho, do tráfego total do roteador, 90% são do tipo delivery. E a gente pode ver então que os P's que têm alguma comunicação, eles são coloridos com uma cor que simula aqui o espectro de luz visível, e quanto maior a intensidade de comunicação, mais próximo do vermelho. Então todos os P's que receberam tarefa, a gente pode usar essas duas janelas aqui como complemento uma da outra, todos os P's que receberam tarefa tem message delivery sendo trafegado entre eles. Como o P21 e o mestre não receberam tarefas, eles não têm deliveries sendo trafegado neles. Bom, agora a gente vai entrar na parte de depuração que olha mais a fundo cada PE. Para isso, dá para entrar em cada PE clicando em cima do quadradozinho de cada PE. Vamos usar como exemplo a aplicação ProdConst e a tarefa const, que está no PE01. A primeira aba aqui é a log. Se eu clicar em Open ou Update, ele vai mostrar todos os logs que foram exibidos, que foram escritos, né, pelo processador. Tanto os logs de tarefa quanto o log de kernel. Se eu quisesse ver só o log da tarefa, eu tenho uma outra ferramenta aqui, eu vou abrir um parênteses para explicar ela, que é a DeLorean. Essa ferramenta está em Tools, DeLorean. E o objetivo da DeLorean é muito simples, filtrar os logs de cada PE e agrupar eles por tarefa. Então, aqui na tarefa const, se eu clicar em cima, eu vou ver somente logs da tarefa const, que são esses logs aqui. Esse monte de número aqui é só uma tag para o DeLorean saber identificar qual tarefa é qual e para poder agrupar todas as mensagens de uma tarefa, mesmo que ela migre de processador. Então isso aqui é só uma informação usada aqui pelo DeLorean, tá? E o DeLorean então permite mostrar todos os logs filtrados sem logs de kernel, somente logs de tarefas. Então essa ferramenta é muito útil para um desenvolvedor de aplicação que não está interessado em logs de kernel. Então vou fechar o parênteses. Bom, indo para a próxima aba, nós temos a aba Application, que mostra que a tarefa const foi alocada no tempo de 15.000 ciclos de clock e terminou esse tempo aqui. E posso clicar duas vezes em qualquer uma dessas linhas que uma nova janela vai ser mostrada
E aqui eu posso ver todas as mensagens que foram requisitadas pela conse para a prod e quando que a prod entregou essas mensagens. Só para relembrar, olha só, vamos voltar aqui para o tempo de 3 milissegundos. Tá? Aqui. Como que ocorre o ciclo? É o seguinte, deixa eu só abrir de novo aqui para eu poder explicar bem o que eu quero demonstrar. Aqui. Isso. Olha só. Ocorre o seguinte. A ProdConse é uma simples aplicação produtora-consumidora. Então o que acontece? A tarefa conse, ela chama a primitiva receive, que vai gerar um message request. Esse request vai ser enviado pela NOC, que vai cair no processador da tarefa produtora. A tarefa produtora vai então enviar um message delivery, que é o conteúdo da mensagem que a conse quer consumir. O que está sendo mostrado aqui é que houve a tarefa conse requisitou uma mensagem nesse tempo e teve entregue essa mensagem nesse tempo aqui. Como eu botei 3000 ciclos de clock, ele pegou uma situação parecida com essa aqui, ó, onde a tarefa eu só ver aqui, onde a tarefa conse aqui, ó, aí, onde a tarefa conse pediu um pacote de request, enviou um request para a produtora, porém o request não chegou na produtora ainda. Então esse request não foi entregue, não teve o seu message delivery correspondente. Então por isso que fica pending aqui. Isso aqui é muito útil para, por exemplo, a pessoa implementou uma aplicação, uma ProdConse, por algum motivo a consumidora espera receber 10 mensagens, mas lá na produtora a pessoa se enganou e colocou só 9 mensagens. Então a última mensagem que a consumidora vai requisitar, ela vai ficar sempre em pending, a aplicação vai travar, porque nunca a consumidora vai receber essa mensagem e é facilmente verificável através dessa janela aqui. Aqui tem outros botões que são de depuração avançada de kernel, eu não vou entrar em detalhes. Quando a tarefa está em execução, quando a tarefa está em execução, ela fica com esse símbolo pintado em azul. Deixa eu avançar para 11 milissegundos aqui. E a gente pode ver que... Deixa eu só avançar aqui, pronto. Que lá pelos 19 milissegundos a conse já terminou. Se eu vir aqui em Application, então a conse vai estar marcada como terminated aqui. E aí, clicando em cima de qualquer uma das duas linhas, além de todas as mensagens, eu consigo ver o tempo de execução da tarefa conse. Isso é muito útil para eu avaliar a speed up de uma tarefa, caso eu esteja trabalhando em melhorar o tempo de execução dela. Continuando então nessa aba de depuração do PE, a gente vai para a próxima aba, que é Scheduling. E a Scheduling nos permite verificar qual que é o uso da CPU num dado momento de tempo. Então, eu estou abrindo aqui o PE, exatamente o PE01. Para dar um zoom in nessa aba, basta apertar Ctrl e girar a bolinha do mouse para cima, zoom out, bolinha do mouse para baixo. Então o que está acontecendo aqui? No início dos tempos, o slave recebe uma interrupção, que provavelmente é o mestre dizendo que é para ele ser inicializado. Depois ele vai para idle. Aqui nesse tempo o slave recebe um task allocation, que contém o código objeto da tarefa conse. A tarefa, o kernel chama o explorador, porém a tarefa ela fica bloqueada, pois ela só pode ser executada após o mestre enviar um release. Então o kernel chama uma tarefa de idle que é executada. Quando o mestre envia o release,
o kernel chama o escalonador, libera a tarefa const para executar e ela executa. Aqui nesse tempo aqui, a const provavelmente chamou a primitiva receive, que desencadeou o message request. E esse message request, então, ao chamar a primitiva receive, o escalonador bloqueia a execução da tarefa, porque esse receive ele é bloqueante, uma vez que a const precisa guardar o retorno da mensagem que a tarefa produtora vai produzir, para só então poder continuar a sua execução e usar o conteúdo daquela mensagem. Então, aqui a tarefa const fica bloqueada por esse período, consequentemente o kernel, o escalonador, seleciona a idle. Nesse tempo o kernel recebe uma interrupção da NOC, que é provavelmente uma interrupção dizendo que o message delivery chegou. Então o kernel recebe o delivery, chama o escalonador e coloca a tarefa const para executar novamente. E aqui então, a partir disso, todo o ciclo começa a se repetir. E esse ciclo se repete pelo número de vezes que nós especificamos lá no código-fonte da tarefa const e da prod. Então dá para ver que... E essa comunicação aqui, ó, é justamente isso aqui, ó. Esse padrão aqui, ó. Deixa eu botar aqui em 98%. Esse padrão aqui, ó, de comunicação bem frequente, que dá para ver claramente aqui na CPU do P01. Então esse padrão de cima aqui, que estão sendo mostrado pela janela principal, dá para ver aqui na CPU, no uso da CPU. Ao final da comunicação, essa execução ampla aqui da tarefa const se dá porque a tarefa const executa um for que vai imprimir todo o conteúdo das mensagens que ela recebeu. Então, esse azul aqui é só a tarefa const executando e imprimindo o conteúdo das mensagens ao final antes de acabar a sua execução. E ao final aqui, se a gente for ver o último slide de execução da const, ele finalizou no tempo de 14.42764. Se a gente for vir aqui, a const finalizou no tempo 14.42495. Então dá para ver que esses tempos batem. Embora não sejam os mesmos, eles são muito próximos. Eles não são os mesmos porque essas informações representadas aqui nessa janela aqui de escalonamento, ela é oriunda do kernel. Quem gera é o kernel, e essas informações aqui são oriundas da NOC. Então tem uma pequena diferença devido ao overheads de kernel, que dá essa pequena diferença nos valores. Uma outra aba bem interessante aqui é essa de mostrar a execução em paralelo de todas as tarefas. Então eu vou abrir o scheduling da aplicação inteira. Para isso, ele pede o ID da aplicação. A primeira aplicação mapeada no sistema tem o ID 0, a segunda aplicação, no caso aqui a MPEG, vai ter o ID 1, a terceira o ID 2 e assim por diante. Se a gente quiser ver o ID da aplicação ProdConst, o padrão de scheduling da ProdConst, é só colocar o ID dela, que é 0. E aqui vai ser mostrado então os slices de execução, as fatias de execução da prod e da const, e dá para ver com esse gráfico o paralelismo das duas tarefas. Aqui para a prod const não parece ser algo tão importante, mas se formos abrir aqui, vamos pegar o ID 1 da aplicação MPEG. Se formos abrir aqui da aplicação MPEG, isso aqui nos dá grandes informações para poder concluir, por exemplo, que a aplicação IVLC, a tarefa IVLC, domina a computação da aplicação inteira MPEG. E dá para ver claramente aqui que a IVLC, que é a tarefa que está mapeada no PU1, é a que mais executa na CPU. As outras executam só por um período menor, mas nem comparado ao quanto a IVLC trabalha.
Então, como medida de aprimoramento dessa aplicação, nós poderíamos distribuir melhor a carga de computação entre outras tarefas para que houvesse um maior grau de paralelismo, já que as tarefas estão mapeadas em P's diferentes. Então, o paralelismo aqui, ele é real, né? E não simulado como as threads de uma CPU single core, por exemplo. Finalizando aqui essa depuração dentro do PE, temos essa aba de tráfego que permite ter uma noção de quantos flits cada porta do roteador da NOC recebeu. Então aqui eu selecionei o Message Request e eu sei que na porta local 1 passaram 6.024 flits e desses 6.000 flits foram de um pacote de Message Request. Então isso aqui é mais para ter estatísticas da NOC, mas não é muito útil para a depuração em si. Recapitulando então, as principais janelas de depuração são a janela principal, a de mapeamento, essa janela que mostra o uso da CPU e, claro, a parte de logs. Então, com essas 4 janelas aqui, se consegue ter um bom nível de depuração do sistema. Era isso. Então, um bom trabalho para você e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no meu e-mail ou com o professor Moraes. E até mais.